Estamos iniciando a nossa aula número 270 do nosso curso Filosofia Espírita, Interpretação dos Evangelhos segundo o Espiritismo, cujo título revisto fica como Espiritismo aplicado, ou aplicações do Espiritismo, tanto faz. Aplicações do Espiritismo. Peço para que vocês cliquem, aumentando o número de inscritos e recebendo automaticamente o aviso da subida da nossa aula para o YouTube. Bem, nessas últimas aulas nós temos estudado a saga de José, filho de Jacó, sobretudo agora como um governante no Egito, já que foi investido, subiu a função de segundo homem no Egito, logo abaixo do faraó. Entretanto, José está passando por muitas dificuldades, como nós vimos aqui, antes de ser consagrado a esse nível. E essas dificuldades, do ponto de vista espírita, são traduzidas pelos critérios de provas, provações, expiações, reparações, que são linhas de vida previamente escolhidas pelo espírito, ainda na espiritualidade, antes de reencarnar. Essas linhas de vida, são os fatos principais da vida, e não secundários. E nós vimos que esses fatos principais estão contidos no nascimento, um tipo de família que o indivíduo tem, tipos de pais, os genes que ele vai ter, em função da herança genética, a organização física, a organicidade do seu próprio corpo, a sua fisiologia e, além disso, o status social que ele nasceu, se ele nasceu numa comunidade melhor ou uma comunidade mais difícil, a parte econômica, se ele tem riqueza, se ele está em pobreza, se ele está num nível de classe média, a cultura e a adquisição de cultura, as possibilidades dele crescer através do estudo regular até chegar à universidade. Essas são algumas linhas definidas na reencarnação. Além disso, tem a religião, tem a tradição, tem os cultos e tem, finalmente, depois desses conceitos, tradição, religião, cultos, o idioma, a língua, a nacionalidade, a naturalidade deles são fixas. E, finalmente, a etnia, que é o conjunto, de acordo com a definição da Unesco, que é um órgão da Organização das Nações Unidas, é o conjunto de cultura, tradição, religião, hábito, costume, juízo de valor, moral e cor da pele. Então, a cor da pele, dentro dessa visão hoje nossa mais sistematizada, e nós adotamos a visão da Unesco, é um dos fatores do indivíduo. Um dos fatores, mas não só a cor da pele vai fazer ele uma série de condições socioeconômicas e culturais daquela região. Então, a gente pode dizer que temos muitos povos na África diferentes. Bom, eles todos têm a cor da pele negra, mas, embora negros, cada um tem a sua cultura, tem a sua religião, tem os seus preceitos, tem o seu juízo de valor moral, tem os seus hábitos, costumes, os seus valores, a sua área econômica, a sua área de pecuária, de agricultura. Enfim, são diversos povos, mas e pertencem, por isso, a diversas etnias, embora tenham a mesma cor da pele. O mesmo pode-se dizer para os brancos. Os brancos caucasianos, que a gente chama, que nos caucos são os mais brancos, mas aos escandinavos, aos nórdicos, aos do leste europeu, a do oeste europeu, a dos Estados Unidos, enfim, são indivíduos que são brancos, mas pertencem a etnias diferentes, porque a cultura, muitas vezes, de um sujeito que nasceu na Tchecoslováquia, Iugoslávia, o hábito, o costume, as leis, a sua idioma, são diferentes do indivíduo branco que mora na América Central. Então,
nessa visão nossa, que estamos baseados nos estados de escolha de prova, nós fazemos tábua rasa da cor. A cor é um dos elementos e o próprio Espiritismo, ele pela lei da igualdade, ele concebe todos nós como espíritos encarnados. E os espíritos encarnados, que é a inteligência, que é a vontade, que é a consciência que nós temos, ele não tem cor, ele não tem sexo, né? Porque o sexo é um atributo para a reprodução aqui na Terra. O sexo foi criado para preservar a espécie. Tem as espécies dos animais, dos insetos, etc. Das plantas também tem sexo. E dos homens. Então, o sexo é uma condição de procriação, uma condição natural. E no mundo dos espíritos, como o espírito, não gera um espírito, não gera o outro, porque eles são gerados originalmente por Deus, como espíritos simples e ignorantes, então não existe essa diferença. E não existindo essa diferença, as diferenças são consagradas pela meritocracia moral e intelectual, são diferenças de nível evolutivo moral e intelectual, lá no mundo espiritual, e não havendo essa diferença, aqui na Terra nós entendemos que todos são espíritos e todos devem ser tratados de uma forma igualitária, justa e dignificadora, não é? É essa a nossa visão e é isso aqui que nós fizemos esse parente para voltar à situação de Paulo já na sua escolha de José, nas suas escolhas de prova. Bem, então nós vamos comentar aqui, vamos reproduzir os comentários do professor Kardec, que está no Livro dos Espíritos, a partir da pergunta 266, que ele vai fazer esses comentários. Esses comentários são muito bonitos e eu peço que vocês me acompanhem, porque eles são autoexplicativos, são esclarecedores. Vocês, de posse desses conhecimentos, amados alunos, você vai dar um salto na sua existência. Vocês vão entender melhor os fatos que estão na periferia e até no seu mundo pessoal. Vamos caminhar, então, com os comentários do professor Kardec sobre as escolhas de prova do espírito antes de reencarnar. Primeiro, o homem na Terra, e sob a influência das ideias carnais, só vê o lado penoso dessas provas, e por isso lhe parece natural escolher as que, do seu ponto de vista, podem aplicar-se aos gozos materiais. Eu quero dizer o seguinte: há duas referências na escolha do espírito: a vida material e a vida espiritual. A referência acreditada é da vida espiritual, porque se ele vai escolher as provas referentes à vida material e vai querer ter mais gozos do que sofrimento, ele não vai progredir, porque a evolução do espírito, o progresso, tem que vencer as suas imperfeições. Se ele não vence imperfeições e fica só numa posição narcísica, numa posição hedônica, numa posição sensualista, ele não progride. Então, a primeira condição é conceber as referências materiais e espirituais e acreditar que as referências espirituais são mais valoradas. Mas na vida espiritual, ele compara esses gozos fugidios, quer dizer, da terra, e grosseiros, com a felicidade inalterável que outros espíritos estão gozando, que entrevê. E, assim sendo, o que lhe poderia causar alguns sofrimentos passageiros na terra, se ele na vida espiritual vai ser contemplado com felicidade. Terceiro, o espírito pode, portanto, escolher as provas mais rudes e, por conseguinte, a existência mais penosa, na esperança de alcançar mais depressa um estado melhor. Como o enfermo escolhe frequentemente o remédio mais desagradável para sua cura mais rápida, que se dê mais rápido. Então, a provação, a expiação, a prova, a reparação são condições de progresso. São testes que nós temos que vencer, como teste na faculdade, na escola. Quarto, a abnegação, a renúncia e até o sacrifício como meio de progressos e avanço espiritual. Quer dizer, abnegação, renúncia e sacrifício
são meios de progresso e de avanço espiritual. Aquele que quer ter seu nome ligado à descoberta de um país, é um exemplo, desconhecido, não escolhe uma estrada florida, sabe dos perigos que corre, mas sabe também da glória que o aguarda se tiver êxito. Então, é abnegação, é renúncia, né? Ele vai, esse viajante, né? Ele vai procurar caminhos difíceis para depois conquistar aquela região. Então, isso tem que ser renúncia, tem que ser sacrifício. Quinto, espíritos desligados da matéria têm uma nova percepção sobre a encarnação. A doutrina da liberdade de escolha, quer dizer, o livre-arbítrio, das nossas existências e provas que devemos suportar, deixa de parecer extraordinária se considerarmos os espíritos desligados da matéria. Apreciam as coisas de uma maneira diferente daquela segundo a qual nós próprios apreciamos. Então, os espíritos desligados da matéria têm uma nova concepção, uma nova percepção. Daí a relatividade das provas e das provações, porque são coisas fugidias, temporárias e episódicas na Terra. Vencidas essas provas, e na reencarnação ele vai colher o fruto dessa superação e vai ter uma vida mais feliz. Então ele troca muitas vezes a felicidade do mundo espiritual por uma aparente infelicidade no mundo material. Essa visão espírita, ela vai explicando então as diferenças sociais, as diferenças culturais, dando a injustiça social, a distribuição errada, desequilibrada da riqueza, vai explicando todas esses desequilíbrios entre um homem e outro, entre uma sociedade e outra, entre um país e outro, à luz das vidas passadas. Mas o fato do indivíduo estar passando por provação, que decorre, que é um efeito de uma vida passada, não significa que nós devemos deixá-lo passar a provação. Se a injustiça social decorrente de ações de vidas passadas, diferença de individualidade, de capacidade de trabalho, de determinação, de perseverança, de esforço, de ambição, entre um homem e outro, um progride e outro fica parado, está fermo. Se essas diferenças, e se isso combina muitas vezes com uma injustiça social, uma distribuição desigualitária da riqueza, compete a nós, espíritas, filósofos, homens de bem, minimizar ou atenuar ao máximo essas coisas. Nós somos como os médicos sociais também. Assim como o médico trata de um doente, e não importa se na vida passada a doença dele é uma consequência de uma má ação que hoje volta sobre ele pela lei da causa e efeito, ele tem que tratar aquela doença. Ele tem que minimizar, ele tem que socorrer, ele tem que atender. E assim vai atender. E é uma obrigação dele, é um dever dele. E o nosso dever também é ter essa concepção de uma sociedade mais justa e igualitária e trabalhar para ela, na medida que nós possamos fazê-lo de acordo com os nossos meios e recursos. Aqui no nosso curso de doutrina espírita, nós fazemos isso em bem à luz do esclarecimento e da compreensão de todos vocês. Nós estamos munindo vocês de conhecimento. E se retroagirmos à Grécia Antiga, às Helíades, veremos no templo de Delfos a palavra escrita: conhece-te a ti mesmo, por ti mesmo, e conhecimento é poder, realmente. Conhecimento é poder. Quanto mais nós conhecemos, mais podemos ser poderosos, no sentido de uma autonomia existencial e no sentido de uma ajuda ao próximo. Temos poder, sim. Então vamos passar conhecimento, transmitindo conhecimento e gerando poder para vocês. Bem, a percepção, portanto, da vida espiritual diferenciada, de uma vida espiritual diferenciada, cria um novo modelo, um novo paradigma, um novo patamar para o indivíduo fazer aqui suas escolhas reencarnatórias. Percebe o objetivo muito mais sério para eles do que um gozo fugidio do mundo, depois de cada existência. Vêem o passo que deram e compreende
o que ainda lhes falta é a pureza para atingi-lo. Então, eles têm necessidade de se depurar moralmente. Lá em cima eles veem isso e vão buscar as provas que conciliam os seus interesses evolutivos com as provas, ou as provas com seus interesses evolutivos. A percepção espiritual com a compreensão do objetivo evolutivo e do progresso, quer dizer, percepção espiritual compreendendo que a necessidade do progresso e de evolução justifica plenamente a existência das provações. Então, as provações são uma consequência do processo evolutivo. Sem a lei do progresso não haveria provação. Mas a provação vencida é que permite o indivíduo evoluir. Sem isso, não há progresso. Sem isso, não há evolução. O espírito fica parado. Ele não retroage, porque o espírito não retroage. Mas ele fica parado, moral e intelectualmente. E isso já é um atraso, porque ele perdeu o tempo. Perdeu o tempo já é um atraso. E, portanto, eles próprios a que podem fazer com que alcance mais depressa, quer dizer, essa movimentação deles na escolha da prova. É, portanto, sem motivo que se espantam de não ver um espírito dar preferência à existência mais suave. Ele foi nascer no meio criminoso, numa comunidade lá do Rio de Janeiro, onde tem traficantes, onde tem indivíduos de toda uma formação de caráter, onde ele é tentado desde criança a seguir esses maus exemplos. Então ele foi colocado lá, pobre, e ele tem que vencer a pobreza, tem que vencer essa hostilidade, essa força criminógena do meio ambiente. Então a pessoa diz, mas por que você escolheu isso? Eu escolhi isso porque eu vou vencer isso, e eu vencendo isso me torno melhor. Eu não tinha que escolher morar em Copacabana, ou ser um homem rico, que pudesse morar no Copacabana Palace. Isso não me traria nada de bom, não traria nenhuma aquisição espiritual. Pelo contrário, eu queria gozar, e quando eu morresse eu ficaria estafemo. Eu morando na comunidade lá do Jacarezinho, eu vou dar um salto espiritual. Então, essa visão que nós estamos colocando é uma visão de um sentido revolucionário para vocês. Porque ela acaba com, eu estou sofrendo, a comiseração, o pecado, a injustiça. Ela acaba com esse queixume, esse modelo de queixa, esse discurso padronizado, mecanizado de queixa, de lamúria, de sofrimento e de dor, e nos traz para uma realidade altamente o quê? Esperançosa para o nosso crescimento. Então, como nós dissemos em muitas aulas, o Espiritismo não é masoquista. Ele não propõe o sofrimento. O Espiritismo nunca vai colocar alguém numa cruz, preso numa cruz, sofrendo eternamente como exemplo de sofrimento, de dor e de sangue. Ele não vai fazer isso. Por quê? Porque isso é antítese daquilo que nós propomos. Nós propomos não ser esse sofrimento, não ter essa cruz. E para vencer isso, muitas vezes nós temos que carregar a nossa cruz, sim. Mas o nosso propósito é sair da cruz, é superá-la. Que um dia nós não precisemos mais desse tipo de dor para nos aperfeiçoar. Então o Espiritismo vai correndo e essas provas, as escolas de provas vão andando. Com o seguinte, é portanto sem motivo que se espantam as pessoas de não ver um espírito dar preferência à existência mais suave, mais sensual. 10. Dessa vida isenta de amargura, ele não pode nada obter no seu estágio de perfeição. Porém, ele antevê que para atingi-la ele tem que se melhorar. Então, a melhora dele é essa percepção que ele tem que vencer essas provas. Portanto, é justificável o esforço para a superação das provações e a conquista de uma melhor condição evolutiva espiritual e um melhor estado espiritual. Então, esse esforço justifica essas provas. Essas provas também são justificadas pelo esforço. Número 10. Aliás, não deparamos todos os dias com exemplo de coisas semelhantes? O homem que trabalha parte da sua vida, sem trégua, sem descanso, pode acumular haveres que lhe assegure o bem-estar? O que faz senão executar uma tarefa que impõe a si mesmo, tendo em vista um futuro melhor? Então, é um indivíduo que vai acumulando seus bens para ter uma idade, quando se tornar idoso, aposentado, ter a sua fonte de
de riqueza, de estabelecimento da sua vida, né? Então, isso acontece também, o indivíduo se dedica a uma missão. Por exemplo, um militar que se oferece para uma missão perigosa, o viajor que desafia não menores perigos no interesse da ciência ou da sua fortuna. São outros, né, que estão lutando para ganhar uma medalha, ganhar uma conquista, serem campeões. Portanto, há um conceito, o enfrentamento voluntário das provas. Esse enfrentamento voluntário e consciente é realmente uma escolha do espírito. O que fazem também, se não enfrentar provas voluntárias que devem proporcionar-lhes honra e proveito, se as superarem. Aqui o homem não submete, a não se expõe por interesse ou pela sua glória, aqui no mundo. No mundo. Quantos aí fraudam, às vezes, fraudam competições esportivas, usam substâncias dopantes, estimulantes, procuram de alguma maneira se destacar e usam meios fraudulentos e ilícitos, até para aparecerem. Né? Mas no Espiritismo esses meios fraudulentos não existem, vem pelo nosso mérito. E o nosso mérito é justamente vencer as nossas imperfeições e conquistarmos as virtudes. Por exemplo, todos os concursos não são também prova voluntária, fazer curso vestibular, concurso para servidor público, etc. Aqui nos submetemos, tendo em vista nos elevar na carreira que escolhemos, então é o concurso também leva a essas condições. Bem, essa foi a aula de hoje, mas ela é grande, eu não quero correr não, eu prefiro trabalhar com mais lentidão para que vocês vão assimilando esses conceitos, né? Portanto, essa é a grande realidade que nos oferece a meritocracia espiritual e intelectual. Se vocês tiverem aí o livro Obras Póstumas, do professor Kardec, por favor, vocês leiam Aristocracia Espiritual, um trabalho dele, que ele delineia mais ou menos aqui o que nós estamos falando e que as lideranças do mundo, num dia, nessa visão do professor Kardec, vão ser de homens moralizados, homens puros, homens sem interesses materiais, mas homens com interesse para servir a comunidade. Que a vida deles será marcada pelo ideal de amor ao próximo, de assistência ao próximo, de melhora das condições de vida de toda espécie do próximo. Esses serão aristocratas espirituais, porque ariston no grego é melhor e kratos poder, o poder dos melhores, mas não o poder do melhor de sangue, não o poder do político que frauda votos, que é corrupto, que compra. Não, o poder da própria autoridade moral. É essa que consagra. Então, nós estamos caminhando aqui. Eu agradeço a vocês. Se quiserem ler, dê uma passada lá no livro Obras Póstumas e veja esse trabalho do professor, que é muito interessante. Amanhã nós completaremos esse ponto. Que Deus nos abençoe e obrigada pela atenção de todos. Saúde.